Olá, eu sou a Laide Bergami, facilitadora da Selga, e eu dou cursos aqui de segunda e terça-feira, das 9 ao meio-dia, de pintura em madeira, pintura em barro, em cerâmica. Hoje eu vou ensinar para vocês o potiche chinês. O projeto inicial desse potiche foi feito pela professora Dina Rocha, de São Paulo. Então existem vários carimbos, eu trouxe aqui alguns para a gente poder estar trabalhando. E o que eu fiz? Para adiantar, eu pintei os potiches de branco, único e exclusivamente branco. Passei o risco e pintei de branco. Aqui embaixo eu fiz um fundo na placa, uma pátina seca, imitando um lambril. Carimbei, né? E aqui eu fiz uma gaveta com envelhecimento. Devido ao nosso tempo ser curto, numa outra oportunidade eu ensino essas técnicas para vocês, ou vocês podem estar vendo no curso e estar aprendendo. O potiche chinês são porcelanas chinesas, que era muito utilizado e ainda é muito utilizado, muito chique, e que provém da China, óbvio, né? Agora vamos começar com a técnica. O que eu fiz? Eu passei o risco, pintei de branco e fiz essas máscaras aqui para mim poder carimbar o meu carimbo sem estragar o restante da pintura. Então tá aqui, eu vou pegar uma fita crepe, vou colocar aqui, exatamente em cima do meu risco, e vou colocar essa máscara aqui, deste lado, para que a tinta daqui não invada aqui, ok? Vamos escolher o carimbo. Eu vou colocar esse carimbo aqui. Ok. Primeira parte é esticar a tinta. Para isso, eu preciso de um pincel seco. Eu estou usando a tinta azul ultramar da Glitter. É uma tinta PVA. Então, eu vou colocar um pouquinho da tinta, sempre limpando a boca do vidro de tinta. E eu vou esticar essa tinta. Existem várias maneiras de se aplicar carimbo. Eu gosto dessa, que eu uso ela como carimbeira. Então, tem que esticar muito bem a tinta. Não pode deixar grumos, deixar relevos, né? Porque aí pode manchar o seu carimbo, né? E lembrando que é um pincel macio e seco. Pronto. Aí eu venho aqui com o meu carimbo. Dou uma olhada. Eu tenho prática, eu vi que o carimbo tá todo carimbado. Então, eu vou direto à minha peça. E vou carimbar ela. Aí eu faço, não aperto, mas eu faço uma leve pressão para sair a minha pintura. Perfeito. Agora eu pego um pano úmido, limpo meu carimbo, né? E eu vou colocar esse carimbo em um outro pano úmido, para depois eu limpar com mais facilidade. Agora, do lado de cá, eu vou colocar essa máscara, essa mesma máscara. Eu vou acertar um pouquinho aqui, que tá fora do lugar. E eu vou vir com esse carimbo aqui. Então, eu volto a esticar a tinta, bem esticadinha, sem deixar grumos. Mas tem que ser uma quantidade generosa de tinta. Venho aqui com o meu carimbo e carimbo a peça. Agora, eu vou ter que fazer novamente mais uma parte desse carimbo, que o carimbo tá menor,
do que o valor da minha peça, do tamanho da minha peça. Então, eu torno a esticar, lembrando que eu limpei o carimbo antes. E aqui eu venho novamente com carimbo. Eu vou virar a peça para mim medir exatamente a continuação do carimbo. Prontinho. Bom, limpo meu carimbo, tiro excesso de tinta do carimbo, porque senão eu perco o polímero do carimbo, e ponho num pano úmido. Prontinho. E imediatamente eu vou colocar o meu pincel que eu usei para isso na água. Vou lavar ele para que não perca, não me manche as cerdas do pincel. Antes de começar o trabalho, eu sempre deixo todos os meus pincéis de molho. Porque o que acontece? As cerdas do pincel, elas vêm até aqui dentro. Então, é importante que para a tinta não venha parar aqui, eu deixo esses pincéis de molho. Eu vou pegar um pincel liner. O liner não precisa ficar na água, mas a gente trabalha com ele umedecido. E eu vou fazer os detalhes da peça. O liner a gente sempre trabalha com ele puxando para fazer um fio fino. Então, eu tenho uma divisão aqui, outra aqui, esse contorno, feitos os contornos, eu vou entrar com um pincel chato, ou flat, um pincel língua de gato, que é um pincel redondinho, e eu vou preencher os meus detalhes. Pode ser com língua de gato, pode ser com flat, com um pincel que você melhor se adaptar. Carimbo veio facilitar a vida da gente, porque agora eu vou só sombrear os desenhos. Agora eu vou pegar uma sombra, um azul bem mais escuro, o mesmo pincel, e vou fazer uma sombra aqui do lado, para dar uma acentuada neste contorno. Quero uma sombra um pouquinho mais larga com esse azul. Agora, eu vou fazer uma única sombra de um lado só, de uma areia, e uma sombra bem larga. Quando eu quero uma sombra larga, eu começo mais pro canto e depois eu entro e desço a sombra. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Uma umedecida na peça toda, porque eu quero essa sombra larga também, e não quero que marque.
Eu posso vir com o mop e dar uma suavizada nessa sombra. Agora, eu vou fazer a luz. Eu vou pegar um pincel filete. Vou pegar um pouquinho na tampa mesmo. Vou colocar no meio do meu pincel. Eu vou trabalhar um pouquinho. Vou vir para a peça. E vou fazendo a luz. Ficou forte. Eu venho e arrasto para fazer a luz. Do outro lado a mesma coisa. Pronto. Olha, pessoal, essa foi a nossa demonstração de hoje do potiche chinês. Espero que vocês aproveitem. Pode ser feito em tigelas, em vários formatos. A internet está cheia de riscos, desenhos de potiche chinês. E venham fazer aula comigo para que a gente possa aprender cada vez mais e desenvolver trabalhos belos e bonitos como esse. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.